Vamos então abrir esta edição do Jornal da Manhã porque o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, classificou como lamentável que brasileiros continuem trabalhando contra o Brasil, ao ser questionado sobre a nova reunião do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro com autoridades dos Estados Unidos. Agora, o destaque do Igor Damasceno. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, afirmou que o Congresso Nacional precisa dar uma resposta rápida na análise e votação do pacote de ajuda aos exportadores afetados pelo tarifaço. A fala foi durante visita a uma concessionária de automóveis em Brasília. No Estado moderno, as mudanças são muito rápidas. Nosso tempo é o tempo da mudança e da velocidade da mudança. Então, você precisa agir rápido. Por isso que nós, na Constituinte, estabelecemos o princípio da medida provisória. O governo fez uma parte da legislação por MP e uma parte por projeto de lei complementar. Tenho certeza que vai ser rapidamente analisada e votada pelo Congresso. Alckmin foi questionado sobre um encontro do deputado federal Eduardo Bolsonaro com o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, na semana passada. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, havia antecipado que teria uma reunião virtual com Bessent. A conversa, até então, era uma aposta do governo para começar a destravar as negociações, mas a agenda foi cancelada. Sem citar nomes, o vice-presidente chamou de maus brasileiros quem atrapalha as negociações. Lamentar, que maus brasileiros trabalhem contra o interesse do país. E, aliás, de maneira injusta, porque em relação à tarifa, 74% do que os Estados Unidos vende para o Brasil não tem imposto, é zero. E a média tarifária é 2,7%. Não tem parceiro melhor. Um parceiro bom o Brasil. Enquanto as negociações com o governo norte-americano não avançam, o governo federal aposta na medida provisória que já está em vigor para proteger as empresas afetadas pelas tarifas. Cerca de 30 bilhões de reais estão disponíveis em linhas de crédito. Por se tratar de uma MP, o texto terá validade de apenas 4 meses. O governo aposta no apoio dos presidentes da Câmara e do Senado para aprovar a medida no Congresso. O projeto de lei complementar, o PLP, ele precisa ser aprovado. E nós temos expectativa de que seja rapidamente, porque um é vinculado ao outro. A partir dessa semana, o presidente Lula vai começar uma série de reuniões virtuais com presidentes europeus e do BRICS, o bloco dos países emergentes. Nas conversas, Lula pretende defender o multilateralismo para ampliar o mercado e diminuir a dependência dos Estados Unidos. As conversas vão ser com os chefes da África do Sul, da Alemanha, da França e da Comissão Europeia. Lula já conversou com os presidentes da China e da Índia. A parceria comercial com este último deve ser expandida para 20 bilhões de dólares até 2030. De Brasília, Igor Damasceno. E para comentar as notícias conosco neste Jornal da Manhã, vamos receber o Túlio Nassa e também o Acácio Miranda. Túlio, vou começar com você. Bom dia. A gente observou então o vice-presidente, de fato, olhando friamente para a balança comercial Estados Unidos e Brasil, ela é muito favorável aos Estados Unidos há muito tempo. Se fosse essa questão principal, não haveria então uma retaliação, um aumento para 50%. Nós tivemos exceções, aviões da Embraer, suco de laranja, mostrando também que o poder interno do mercado norte-americano vai determinar também aí essa relação, os empresários de lá pressionando o próprio governo norte-americano para que possa haver o negócio aqui com o Brasil. Então a questão de fato é mais ideológica, esse ataque que é feito aí, evidentemente, do vice-presidente a Eduardo Bolsonaro. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marcelo, bom dia, Márcia, bom dia ao Acácio, bom dia à audiência da Jovem Pan. Olha, Marcelo, Clarice Lispector falava que o óbvio é a verdade mais difícil de enxergar. Muito se questiona qual seria o efetivo motivo, ou o único, exclusivo motivo desse tarifaço dos Estados Unidos em relação ao Brasil. Não me parece que isso seja o óbvio. O óbvio me parece que é um pouco de cada coisa. A verdade está em uma situação mais complexa do que se imagina.
Existe, de um lado, evidentemente, a questão Jair Bolsonaro, né? No começo não demos muito crédito ao Eduardo Bolsonaro, mas parece que agora realmente é visível que ele tem um grande poder de articulação. E ele está defendendo os interesses da família dele, do pai dele, né? Algo que seria discutível. Mas não é só isso. Veja só a questão das terras raras, né? O Brasil é a terceira maior reserva de terras raras do mundo. São aqueles metais muito importantes para as baterias, né, de carro, de celular. Isso pode garantir um futuro até de autonomia energética para o Brasil. Então, os Estados Unidos têm muito interesse nisso. Aliás, dizem que é um dos motivos pelos quais os Estados Unidos está fazendo esse acordo com a Rússia, né? Veja a questão ideológica, o posicionamento em relação aos BRICS, né? O Brasil está liderando, mais ou menos liderando uma espécie de derrubada do dólar nas transações comerciais mundiais. Veja a ajuda que o Brasil dava à Rússia, dá ainda à Rússia com óleo diesel. Então me parece o óbvio que é uma sucessão, um somatório de fatores, Marcelo. Agora, o que precisa ser feito é efetivamente uma negociação técnica, setorial e séria do Brasil. Não adianta querer surfar na popularidade nesse momento e depois a economia ir mal. O Brasil está, no meu ponto de vista, agindo muito mal, querendo ir só para o campo político e ideológico, só para o motivo Jair Bolsonaro e esquecendo todos os outros. Todos os outros motivos, estes sim, os econômicos também, como você citou, em relação à balança comercial, esses podem dar resultado, como já deram, porque Trump já recuou num primeiro momento. Então, vamos focar nos outros motivos, Marcelo, e esquecer um pouco o lado ideológico. É essa lição de casa que o governo federal tem que fazer. Agora, Acácio Miranda, o presidente Lula fez ligações importantes esta semana para a Índia, para a China e vai fazer na próxima semana outras ligações também para grandes presidentes aí mundiais. Agora, você acredita que isso pode ser já um sinal de abertura de mercados, de buscar realmente algo sustentável a longo prazo diante desse tarifaço, Acácio? Bom dia, Márcia, bom dia, Marcelo, bom dia, Túlio, e um bom dia especial à nossa audiência. É exatamente isso, Márcia. O que resta ao governo brasileiro neste momento, para além das negociações com os Estados Unidos, é a abertura de novos mercados, seja através da consolidação daquelas parcerias que já existem, seja através, efetivamente, da construção de novas relações. É importante nós frisarmos que os parceiros procurados pelo governo brasileiro até agora são parceiros que já têm relações com o Brasil e foi ofertada uma nova possibilidade através do aumento destas relações em situações obviamente favoráveis. O governo brasileiro ofereceu descontos e tarifas favoráveis a estes governos. Em segundo lugar, e por mais que o governo brasileiro não diga isso de forma expressa e ostensiva, a vontade de restabelecer as relações com os Estados Unidos. Primeiro porque são o nosso segundo principal parceiro. Em segundo lugar, porque eles são a grande potência do mundo. E em terceiro lugar, nas relações internacionais, assim como em qualquer outra atividade econômica, a pluralidade de parceiros é boa exatamente para que você não fique refém das vontades de um único parceiro. Fosse o Brasil mais vinculado aos Estados Unidos, os efeitos para a nossa economia seriam ainda maiores. Reitero, por isso que nós batemos a porta de diversos outros países e por isso que nós tentamos tornar mais plural ainda a nossa capacidade econômica para evitarmos qualquer tipo de dependência.